Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou compartilhar aqui agora com você a palavra de Deus, a Bíblia. É importante que você esteja no estado adequado agora, e quanto mais for se aproximando da palavra de Deus, a Bíblia, se dá conta de que pode mudar aquelas áreas de sua vida e experimentar uma nova transformação. Pense mentalmente na organização interna que está acontecendo nesse momento em sua vida e ainda mais em seus níveis neurológico, ambiente, comportamentos, capacidades, crenças e valores, identidade e espiritual e os 5 sentidos VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Que história você está contando de sua própria história de vida? Se sente pronto para o mergulho? Você vai ouvir agora a parte 8 da série de mensagens bíblicas nas cartas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, com o tema As Marcas de um Pastor de Almas. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. A Bíblia diz: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus e no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muitos ver-nos, como aliás também nós a vós outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Sim, irmãos, por isso
fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas provisões e tribulações, porque agora vivemos se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Ora, ao nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijamo-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você está ouvindo a parte 8, as marcas de um pastor de almas. Nos 2 primeiros capítulos desta epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, ele mostrou como a igreja de Tessalônica nasceu e como ele, o apóstolo São Paulo, a pastoreou. Você lembra? Quero chamar a sua atenção nesse sentido. Agora, o apóstolo São Paulo trata do passo seguinte no processo do amadurecimento. Fique atento. Como a igreja de Tessalônica, na Macedônia, deve se manter firme em sua posição em meio às tribulações. Fique de olho na graça de Deus. A firmeza na fé dos crentes da igreja de Tessalônica, na Macedônia, é o grande foco do capítulo 3 da epístola aos Tessalonicenses. 5 vezes, nos 10 primeiros versículos, o apóstolo São Paulo fala sobre a fé da igreja de Tessalônica. Eu fico imaginando a palavra-chave ou o recurso interno deste capítulo 3 da epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses é confirmar. Guarde isso em sua mente. O pensamento-chave pode ser encontrado nesta explosão de alívio do apóstolo São Paulo. A Bíblia diz: porque agora vivemos, se é que estáis firmados,
no Senhor. A fé na palavra de Deus, a Bíblia, te fará inabalável. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Este capítulo 3 constitui-se numa só unidade, em que os 5 primeiros versículos, tanto quanto os restantes, se ocupam de Timóteo. O que levou o apóstolo São Paulo a enviá-lo e o conforto produzido pelo seu relatório, concluindo com um fervoroso desejo que quase chega a ser uma oração. Os versículos de 1 a 5 têm um tom apologético, como quase toda a porção anterior desta epístola. Fique de olho na graça de Deus. O apóstolo São Paulo fora criticado por sua aparente falta de interesse pelos crentes tessalonicenses, por não tê-los visitados de novo. Neste capítulo 3 da epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, ele refuta seus críticos e demonstra seu amor pela igreja de Tessalônica. Fica de olho na graça de Deus. Vou destacar 2 pontos acerca da alma do apóstolo São Paulo como pastor. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, o pastor é aquele que tem uma grande preocupação com o estado espiritual da igreja. O apóstolo São Paulo saiu de Tessalônica, na Macedônia, às pressas, por causa da implacável perseguição e agitação social provocada por judeus e gentios, e foi para Bereia. Eu continuo imaginando. Porém, o coração do apóstolo São Paulo, seu coração de pastor, ficou em Tessalônica. Ele, o apóstolo São Paulo, saiu fisicamente da cidade, mas continuou velando pelas ovelhas de Cristo Jesus da igreja de Tessalônica. Seu cuidado pastoral pelo rebanho não o deixou inativo nem acomodado. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. As emoções do apóstolo São Paulo não o paralisaram. Ele, Paulo, sentiu e agiu. Ele, o apóstolo São Paulo, ansiava ardentemente estar com aqueles irmãos, mas como foi impedido, ele enviou à igreja de Tessalônica, a igreja perseguida, um obreiro.
para fortalecê-los na fé. Como se sente quando ouve essa verdade? Aqui agora vou destacar 2 pontos acerca da alma do apóstolo São Paulo como pastor. Em primeiro lugar, o pastor é aquele que tem uma grande preocupação com o estado espiritual da igreja. A Bíblia diz: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Em segundo lugar, o pastor é aquele que pensa mais no bem-estar das ovelhas do que em si mesmo. Fique de olho na epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo São Paulo se considerava mãe e pai da igreja de Tessalônica. Ele, o apóstolo São Paulo, já havia demonstrado grande amor pela igreja de Tessalônica e um profundo desejo de estar com ela. Como se sente quando pensa em sua vida cristã e os cuidados pastorais? Agora, o apóstolo São Paulo acrescenta que não aguenta mais ficar sem lhes enviar uma ajuda. A preocupação com o estado da igreja de Tessalônica era semelhante a um fardo para o apóstolo São Paulo, que ele não podia suportar mais. Eu fico pensando, o apóstolo São Paulo não era um mercenário, mas um pastor de almas. Ele, o apóstolo São Paulo, prefere o bem-estar dos outros a seu próprio bem-estar. Fique atento à vida do apóstolo São Paulo. A palavra sozinho, no versículo 3 do capítulo 3 da epístola aos Tessalonicenses, significa abandonado. Em vez de abandonar as ovelhas igual a um pastor mercenário, o apóstolo São Paulo prefere sofrer a solidão e enviar ajuda à igreja de Tessalônica. Como se sente agora? O apóstolo São Paulo pensou mais na igreja de Tessalônica do que em si mesmo. Mais tarde, o apóstolo São Paulo escreveu aos crentes da igreja de Corinto e disse: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar
em prol da vossa alma. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. O apóstolo São Paulo era como uma vela. Ele brilhou com a mesma intensidade enquanto viveu. Além das pressões exteriores, a preocupação com todas as igrejas pesava diariamente no coração e na mente do apóstolo São Paulo. Como se sente quando pensa no cuidado pastoral? Quero saber a sua resposta. 3 fatos neste capítulo 3 de Tessalonicenses ressaltam o coração do apóstolo São Paulo como pastor de almas. Enviou à igreja um consolador. Fique atento. 3 verdades são aqui apresentadas. Primeira, o zelo do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo não era apenas um evangelista que ganha pessoas para Cristo, porém, muitas vezes as deixa sem assistência espiritual, pois ele vai à busca de novos campos. Ele, o apóstolo São Paulo, era também um pastor que velava pelas ovelhas, uma mãe que nutria e acariciava seus filhos e um pai que gostava de estar perto dos filhos para ensiná-los. Ele, o apóstolo São Paulo, preferia ficar só a deixar as ovelhas sozinhas. Ele, o apóstolo São Paulo, preferia ficar abandonado a abandonar as ovelhas. Ele, o apóstolo São Paulo, pensava mais no bem-estar do rebanho do que no seu próprio bem-estar. Ele, o apóstolo São Paulo, estava pronto não apenas a dar às pessoas o Evangelho de Cristo Jesus, mas a sua própria vida. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça agora. O caráter de Timóteo. O apóstolo São Paulo aponta 3 características de Timóteo antes de enviá-lo à igreja de Tessalônica, na Macedônia. Ele era um obreiro crente, Timóteo. O apóstolo São Paulo o chama de nosso irmão. Timóteo é denominado irmão, ou seja, um companheiro crente, alguém que pela graça soberana de Deus pertence à sua família. Fique de olho na graça de Deus. Timóteo não era um obreiro profissional, mas um crente fiel ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes de falar de seus dons e habilidades, o apóstolo São Paulo acentua que ele é crente
membro da família de Deus. Com isto, o apóstolo São Paulo está dizendo que não podemos compartilhar com o outro aquilo que não temos. Não podemos conduzir o povo de Deus, a igreja, a uma experiência profunda com Deus se nós mesmos não temos intimidades com o Senhor. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A vida do ministro é a base do seu ministério. A igreja evangélica vive hoje uma grande crise de liderança pastoral. Há pastores não vocacionados no ministério, gente que entrou para o pastorado com a motivação errada, que está no lugar errado e fazendo a obra de Deus de forma errada. Há pastores doentes emocionalmente, mentalmente e espiritualmente no ministério. Precisam ser cuidados, mas estão cuidando dos outros. Timóteo era crente. Ele tinha caráter provado. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Ouça o caráter de Timóteo. O apóstolo São Paulo aponta 3 características de Timóteo antes de enviá-lo a Tessalônica. Primeira, ele era um obreiro crente. Segunda, Timóteo, era um obreiro servo. Timóteo tinha a mentalidade de servo. A palavra ministro, utilizada pelo apóstolo São Paulo, vem do grego diáconos, que significa servo. Timóteo sempre se colocou como servo nas mãos de Deus para estar aonde o apóstolo São Paulo o conduzia. Como se sente quando pensa em sua vida cristã? O apóstolo São Paulo enviou Timóteo a Tessalônica, na Macedônia. A Bíblia diz: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Fique de olho na Bíblia. O apóstolo São Paulo enviou Timóteo a Corinto e a Filipos. Timóteo não pensava em si mesmo, mas em cuidar dos interesses do povo de Deus, a igreja. O ministério para Timóteo não era uma plataforma de prestígio pessoal, mas um instrumento para servir ao povo de Deus, à igreja. Timóteo estava a serviço de Deus e dos irmãos e não ao seu próprio serviço. Timóteo estava no ministério para dar algo e não para receber algo. Timóteo pastoreava a igreja para servir
e não para locupletar-se. Como você serve a Deus na igreja? Com entusiasmo? Quero saber a sua resposta. Timóteo era um obreiro, encorajador, a Bíblia diz. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. O apóstolo São Paulo deixa claro o propósito de enviar Timóteo aos crentes da igreja de Tessalônica, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Fique de olho na exortação. Diante da feroz perseguição e sinistra campanha de calúnias do lado de fora e da falta de maturidade intelectual, moral e espiritual da igreja de Tessalônica, a missão de Timóteo era perfeitamente apropriada. Pense comigo, você recebeu alguma missão específica para edificar e encorajar a igreja? Quero saber a sua resposta. As palavras exortar e confirmar descreve grande parte do labor apostólico e ministerial de Paulo. Fique de olho na epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Timóteo era um obreiro que fortalecia e encorajava os novos crentes da igreja de Tessalônica, na Macedônia, a ficarem firmes na fé em Cristo Jesus no meio de perseguições e provas. Timóteo cuidava da igreja em tempos difíceis. Timóteo era um consolador, um amigo. Você tem amigos em seu ministério? Quando o apóstolo São Paulo enviou Timóteo à igreja de Tessalônica, não era tanto para inspecionar a igreja, mas para prestar-lhe ajuda. A atitude não era de condenação de seus erros, mas de auxílio em suas deficiências. Timóteo não estava indo para a igreja de Tessalônica com o dedo em riste, com a vara da disciplina na mão, mas Timóteo estava indo com o cajado de pastor,
com o coração aberto de um pastor que está pronto a dar sua vida pelas ovelhas. Como se sente quando pensa no cuidado pastoral? Como está a sua vida emocional, mental e espiritual assistida pelo pastor? Já parou para pensar nisso? Você deseja agora servir a Cristo Jesus na igreja? Você aqui agora deseja obedecer a Cristo Jesus e obedecer às orientações na igreja? Como se sente quando pensa em sua vida cristã? Você hoje já leu a Bíblia e orou? Te digo mais, você já entregou a sua alma, a sua vida para Cristo Jesus? Só Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Só Jesus Cristo salva. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado e muitos benefícios advirão a você. Se sente pronto para isso? Cristo Jesus abençoe sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora.